Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando nesse tempo de pandemia. E na nossa aula de hoje, nós estaremos dando continuidade ao nosso capítulo 3 do nosso livro, na página número 38. Na última semana, nós falamos a respeito sobre Protágoras e sobre Górgias. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre Sócrates, né? Na semana passada falamos sobre os sofistas. E na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Sócrates, certo? Bom, quem foi Sócrates? Gente, para analisarmos a história de Sócrates, né, a importância dele para a filosofia grega, basta observar como é que a filosofia grega é retratada, como antes de Sócrates e depois de Sócrates, certo? E aí, vamos entender um pouquinho da sua biografia, onde Sócrates ele era o filho de um escultor pedreiro, né, e de uma parteira. E ele gostava muito de dizer que ele era filho de uma parteira, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Por que ele fazia tanta questão de ressaltar sua figura materna, né? Por exemplo, outros filósofos como Cícero, né, também é um filósofo estoico ali da antiguidade, ele vai dizer que Platão ele foi tão importante para o pensamento ocidental e para a filosofia que ele trouxe a filosofia, de certa forma, de céu para a terra. E ele realmente procurou dedicar-se a entender, né, a vida humana e como é que a vida humana funcionava em sociedade. E Sócrates ele era também muito zeloso com a questão civil. Embora o próprio Sócrates ele não tenha sido um democrata, né? O Sócrates ele não era um defensor da democracia, mas ele fazia questão de cumprir os seus direitos como cidadão, né? E um exemplo disso foi que quando ele era jovem ele lutou na guerra do Peloponeso. Embora, né, quando Sócrates ele se deparou com um campo de batalha, ele fugiu, ele se recusou a lutar. E isso possibilitou que ele fosse pela primeira vez em julgamento. Só que ele conseguiu ter um argumento tão bom que ele acabou sendo inocentado e absolvido, né, da condenação, que seria ou a morte ou o ostracismo. Ostracismo que era uma pena de esquecimento, que era pior até mesmo do que a própria morte. Porém, uma coisa interessante no Sócrates é que ele não deixou nada escrito. E tudo que se sabe sobre ele foi escrito por terceiros, principalmente por Platão, né? Embora Platão tenha utilizado muito as ideias, a figura de Sócrates para expressar suas próprias ideias. Mas Platão ele relatou muito sobre Sócrates, assim como também você tem menção de Sócrates na comédia de Aristófanes. Na comédia de Aristófanes. Tudo bem, gente? Isso é só basicamente um pouquinho, né, da vida de Sócrates e da sua importância, né, para ter respostas de determinadas perguntas que o inquietavam, né, como cidadão de Atenas, né, como ele era natural de Atenas, e sobre a reflexão de questões éticas, né, e sobre a ideia de virtude. Sendo que o Sócrates ele foi um grande estudante, né, da filosofia da natureza até os 30 anos, e ele começou a se sentir muito insatisfeito pelas respostas que ele obtinha, né? Porém, os diálogos de Sócrates vão mostrar como é que ele constrói a sua
filosofia a partir do quê? De um método dialético. No que consiste o método dialético? O método dialético, eu não sei se não lembro se eu cheguei a falar com vocês, mas, por exemplo, o método dialético, ele se volta muito para a questão da tese, da síntese, da antítese, ou seja, de uma ideia, e você procura dentro dessa ideia uma contradição. E aí, a soma da ideia original com a contradição se transforma em síntese, né? Essa síntese é uma nova ideia e o processo se repete, até que essa nova ideia encontre uma contradição, e aí a partir da ideia original e contradição, uma nova síntese, e assim sucessivamente. É uma ideia dialética. O método dialético, ele é algo que não acaba, é algo que se move, é algo ligado à movimentação. Porém, o método dialético de Sócrates, ele funcionava de duas maneiras, né? Ele utilizava duas técnicas para esse método dialético. A primeira delas é a ironia e a segunda, a maiêutica, certo? Bom, a primeira delas é a ironia. A ironia de Sócrates não é aquela ideia de ironia que nós temos hoje. Quando a gente fala de ironia, hoje nós associamos imediatamente a questão do sarcasmo ou da dissimulação. Porém, a ironia socrática não está muito ligada a essa ideia de simulação. Porém, Sócrates, a ironia de Sócrates é utilizada basicamente em um jogo de perguntas no qual ele levava o interlocutor a se contradizer. Ou seja, a ironia, Sócrates ele fazia várias sequências. Por exemplo, ele chegava, parava uma pessoa e perguntava assim: você poderia me dizer o que é virtude? Aí a pessoa, ela falava o que ela achava, o conceito de virtude, etc. Só que aí ele começava a fazer várias perguntas a partir do argumento que a pessoa utilizou. E aí ele ia fazendo esse jogo de perguntas até que a própria pessoa entrasse em contradição com aquilo que ela afirmou inicialmente, né? Sócrates, ele começa esse jogo de perguntas fingindo que ele não sabe, fingindo que ele não conhece, como dando uma espécie de Joãozinho sem braço, como diz a expressão, né? Ele faz essas perguntas como se ele não soubesse, né? Porém, ele quer analisar a capacidade de argumentação da pessoa com quem ele está conversando. Ou seja, quando ele finge ele não saber do assunto, ele está forçando o interlocutor, né, a outra pessoa a expor a sua opinião, né, e a partir daí encontrar contradição, né, do argumento da pessoa, ou fazer com que a própria pessoa encontre, né, a contradição da sua fala. Tudo bem até aí? É a partir desse processo de ironia que também encontramos esse processo da maiêutica. A maiêutica socrática, certo? E aí você deve estar se imaginando, mas professor, deixa eu entender uma coisa. O que é maiêutica? Bom, lembra que no começo da aula eu falei que Sócrates ele fazia muita questão de dizer que sua mãe era uma parteira, né? Então, a maiêutica vem
desse ofício que a mãe de Sócrates tinha, né? Maiêutica, ela no grego significa literalmente ato de parir, né? De dar à luz, né? Então, esse processo de questionamento, né, que o Sócrates ele fazia aos seus interlocutores, ele chamava de maiêutica, né? Porque ele queria induzir que o próprio interlocutor, a própria pessoa com quem ele estava conversando, percebesse a partir dela mesma a fraqueza dos seus argumentos, né? Quer dizer, então, que Sócrates estava fazendo esforço para que a pessoa extraísse dela mesma, né? A capacidade de encontrar a verdade, né? Ou seja, Sócrates ele entendia que a verdade ela está dentro de cada pessoa. A verdade a pessoa mesma ela pode descobrir por si mesma. Então, ele compara o ofício da mãe dele, né, como o seu ofício. Assim como a mãe dele era uma parteira e ajudava as mães darem a luz aos seus filhos, assim ele também, como filósofo, ajudava as pessoas a darem a luz a novas ideias, né? Então, por isso que, com o passar do tempo, né, a figura de Sócrates ela se torna muito popular entre os gregos. E a partir daí, né, os questionamentos de Sócrates ele começou a alcançar principalmente os jovens atenienses, levantando questionamentos sobre o que era justiça, o valor da religião, a virtude, a verdade, a coragem, enfim, sobre esses conceitos. E, obviamente, a sua popularidade ela vai despertar inveja nas autoridades políticas, né, que vão forjar um processo judicial contra ele, condenando à morte. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem. Uma das frases de Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. Algo muito importante, né, do Sócrates era o quê? Era o autoconhecimento. Tudo bem, gente? O autoconhecimento era importantíssimo de Sócrates. Isso tem tudo a ver com a ideia da maiêutica socrática. Porque o parto das ideias, na visão de Sócrates, permitiria ao ser humano ao que o próprio homem tenha um conhecimento de si. Então, o que vai acontecer? Sócrates ele vai inserir uma nova visão, um novo conceito para o que os gregos chamavam de psique, né? Psique, que é o conceito traduzido para alma, né? O que eu acho muito interessante. O Sócrates ele vai deduzir que a alma é a melhor parte, né, do ser humano. E o fato do homem ele ter psique, de ter alma, né, é algo que difere de todos os outros animais. Mas não apenas isso. A alma, ela não é algo assim religioso, né, como o homem grego ele concebe, né? Mas a alma, ela está ligada que é a ideia de consciência do homem, né? É essa ideia de psique, de alma, que o Sócrates ele está falando. Ele está falando que a alma, ela tem uma espécie, ela está mais ligada à ideia da consciência do ser humano, né, do que realmente algo espiritual, né? E a alma realmente é a parte divina do ser humano, que ela pode ser cultivada
e é algo que também faz parte da natureza do ser humano, né? Então, o verdadeiro conhecimento, né, do homem, na visão de Sócrates, ele está ligado à ideia desse conhecimento da própria alma, né? O que é diferente da doxa com a episteme. A episteme é esse verdadeiro conhecimento, é o conhecimento da alma. Enquanto a doxa, ela parte de um princípio mais superficial, da superficialidade. E tanto que é a partir daí que um dos seus discípulos, Platão, vai traçar a ideia de mundo sensível e de mundo inteligível, que a gente não vai falar nessa aula, a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Porém, é importante que vocês tenham essa ideia de consciência do Sócrates com aquilo que ele entende a respeito de alma. Então, a partir desse conhece-te a ti mesmo, que Sócrates ele vai ter essa busca, né, esse apreço pela verdade, sobre o que é a verdade, né, e em detrimento da opinião. É a partir daí que ele vai ter uma grande crítica com os sofistas. Por quê, minha gente? Porque os sofistas, pelo fato de serem os mestres dos discursos, muitas das vezes eles tinham um bom argumento, um bom discurso, mas um discurso desprovido de verdade. Era um discurso superficial e que muita gente caía na lábia dos sofistas, principalmente quando nós falamos na aula passada sobre os sofistas políticos, né? Os erísticos, que era aquela galera que eram pagos pelas elites atenienses para falarem ou para defenderem os interesses dessas elites, né? Não tinham ideologia, não tinham ideais, né? Então, por isso que Sócrates e Platão consideravam os sofistas como homens sem caráter, porque eles ficavam apenas presos à doxa e os seus discursos não tinham uma busca por um autoconhecimento ou conhecimento verdadeiro. Tudo bem? Bom, essa é uma das frases mais famosas, né, de Sócrates. Por quê? Isso tem muito a ver, né, com a ideia de uma de suas obras, que era a Apologia de Sócrates, né, a ideia do só sei que nada sei. Essa história é bem interessante, porque antes de Sócrates ser condenado, né, um dos seus amigos, né, tinha ido até o oráculo de Delfos para saber quem era o homem mais sábio, né, da Grécia. E o oráculo de Delfos havia dito que Sócrates era o homem mais sábio. Ao saber disso, Sócrates ele ficou meio que inconformado, dizendo assim: puxa vida, não é possível que eu seja o mais sábio. Então, ele andou pelas ruas de Atenas, né, fazendo perguntas, questionamentos, né, para várias pessoas, perguntando se você é o mais sábio, você é o mais sábio, por que você acha que você é o mais sábio? Ou perguntando várias coisas para tentar saber, porque Sócrates ele não acreditava, não é possível que eu seja o mais sábio, não é possível. E Sócrates, ele, depois de questionar e indagar tantas pessoas, né, tantas pessoas na cidade de Atenas, ele chegou à conclusão que realmente ele era o mais sábio. Por quê? E aí ele profere essa frase: só sei que nada sei, né? Por quê, gente? Porque Sócrates ele tem o reconhecimento da própria ignorância, daquilo que ele não sabe. Enquanto as pessoas que ele indagou, que ele perguntou, pensavam que sabiam, mas não sabiam, ou eram convencidas de que tinham conhecimento, quando na verdade
não tinham. Então, o oráculo de Delfos considera o Sócrates o homem mais sábio, porque Sócrates ele tem a capacidade de reconhecer a sua própria ignorância. Então, Sócrates ele ensina para a gente, a partir desse conceito, que o verdadeiro conhecimento ele começa a partir do reconhecimento da própria ignorância. Algo que é interessante, né? E isso despertou um ódio de tantos homens ilustres que viveram no seu tempo. Tudo bem? Muito bem, gente. Aqui temos o julgamento de Sócrates. Sócrates, por causa da sua fama, né, de seus diálogos, Sócrates ele acabou despertando inveja e ódio dos ilustres de seu tempo. E ele foi acusado, né, de impiedade no ano de 399 a.C. O que é muito interessante, porque tendo Sócrates realmente existido, e é uma coisa que eu até é interessante falar antes de falar do julgamento e da morte de Sócrates, que muitos pensadores, né, muitos estudiosos, historiadores, achavam que Sócrates fosse uma invenção da cabeça de Platão, né? E durante muito tempo se acreditou que Sócrates ele não poderia não ter existido. Porém, diversos relatos remontam que, de fato, Sócrates ele pode ter existido. Enfim, mas voltando aqui o que a gente estava falando sobre o julgamento de Sócrates, nós podemos perceber a partir daí que Sócrates ele é acusado de impiedade, né? Ou seja, de não respeitar os costumes religiosos, né, as tradições, não prestar culto aos deuses gregos, e também ele é acusado de corromper, né, os jovens. E aí, qual é de onde é que vem essa acusação? Isso começa quando Eutífron, esse nome bem esquisito, que era um dos discípulos de Sócrates, ele iria acusar o seu pai de ter assassinado o estrangeiro, né, que era um dos criados da sua família. E aí o jovem ele afirma que fez isso por ser piedoso com os deuses e tal, e que não há diferença entre matar um estranho ou alguém da família, e que esses atos são injustos e que deveriam ser punidos. Porém, Sócrates ele começa a questionar Eutífron a motivação do qual ele vai processar o próprio pai, né? Ele vai dizer que nem todas as divindades gregas são coerentes, porque, por exemplo, na Ilíada, que é o livro que relata a guerra de Troia, haviam deuses que haviam tomado um partido dos troianos e outro dos aqueus, né? E nós podemos dizer aí que e aí ele questionou, como é que a gente pode dizer que podemos agradar os deuses se os deuses não são unânimes? Então surge um questionamento à religião grega, né? Pelo fato de retratar os deuses com características humanas, né? Como deuses antropomorfos.
Ou seja, o ato de Sócrates questionar, ele estava rebaixando os deuses ao mesmo patamar de imperfeição humana. E qual é a grande questão, né? A concepção que Sócrates ele tinha a respeito da figura do divino, das divindades, era que havia uma ideia de um Deus puro e perfeito, né? E que se encontrava no íntimo de cada pessoa. Ou seja, dentro de cada indivíduo havia uma espécie de ideia perfeita daquilo que é divino, daquilo que é ideal e puro. Embora uma coisa interessante também que pode se citar de Sócrates é que Sócrates ele não conhecia, ou pelo menos até onde a gente sabe, ele não tinha nenhum contato com outras civilizações, né, como a civilização hebraica, por exemplo. Então, a ideia que Sócrates ele estava falando, enfim, parece bem interessante, né, se analisarmos por esse ponto de vista. Porém, essa ideia de perfeição divina não corroborava, não era aprovada pela maioria dos gregos. E então, por essa razão, Sócrates ele acaba sendo condenado, né? Primeiro ele é acusado de não respeitar os deuses, depois a ideia de ser ateu. Só que aí, quando acusam ele rebate a acusação dizendo que ele não era ateu, mas ele não acreditava naquele sistema que os gregos acreditavam. Isso não impediu a sua condenação, embora ele tivesse argumentos, né? Ele foi julgado, se eu não me engano, pela Bulé, né? E até o livro de vocês fala que Sócrates ele foi condenado por 280 votos contra 230, né? Então, ele acaba sendo condenado. E aí, na prisão, antes, esperando sua sentença, né? Esperando a sentença de Sócrates, Críton, que era um dos amigos dele, fala o seguinte: olha, ele tinha elaborado um plano para que Sócrates pudesse fugir, para que Sócrates ele pudesse fugir da prisão e, enfim, e escapar da condenação à morte. Só que Sócrates ele procurava cumprir aquilo que ele tinha falado, né? Sócrates disse: o que a sociedade ateniense vai dizer de mim se eu fugisse? Eu poderia continuar vivo, mas eu iria contradizer tudo aquilo que eu defendi a respeito do conceito de justiça, de coragem, de honra, de justiça, né? Isso cairia tudo por terra na visão de Sócrates se ele fugisse. Então, Sócrates ele acaba aceitando, né, sua sentença na expectativa de que um dia as pessoas olhassem para o que Sócrates pensava, para as suas filosofias, e no final das contas houvesse algum tipo de retratação com aquilo que ele tinha falado. E foi justamente o que aconteceu depois, né? Foi justamente o que aconteceu depois que Sócrates ele morre, né? Tanto que nós estamos falando dele aqui.
E aí Sócrates ele é condenado à morte, a beber um veneno chamado cicuta, né? E aí ele acaba, depois disso, falecendo. Bom, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou melhor, tudo bem até aí? Bom, por hoje é só. Né? Na próxima aula nós estaremos dando continuidade à matéria. Qualquer dúvida é só me chamar no zap. E é isso, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.